Olá pessoal, meu nome é Miriam Pelosi, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos falar sobre a comunicação alternativa na escola. Como esse tema é muito extenso, ele está dividido em 2 vídeos. Essa é a parte 1. A inclusão de crianças com necessidades específicas nas escolas tem muitos desafios. Eu vou sinalizar alguns deles. É necessário um posicionamento adequado, que a criança seja capaz de fazer o deslocamento no ambiente escolar, que ela tenha comunicação oral ou escrita. Quando necessário, isso deverá ser feito de maneira alternativa. Ela precisa participar das atividades curriculares e extracurriculares e ela precisa aprender. O posicionamento na escola vai acontecer com a própria cadeirinha da criança, se ela tiver uma, com a cadeira que a escola tenha disponível para receber os alunos, ou por algum mobiliário adaptado, feito de madeira, ou adaptado na própria cadeira que os colegas utilizam. O deslocamento no espaço escolar é muito importante. A criança vai poder brincar, de correr atrás dos amigos, jogar futebol, participar das atividades extracurriculares, como de educação física. Mesmo que a criança não tenha o seu próprio andador, ela pode estar acompanhada de um adulto para participar de alguma maneira dessas atividades. A comunicação é um aspecto fundamental. Então, a criança deve levar para a escola a sua prancha de comunicação, se ela já tiver, ou a escola pode trabalhar junto com o atendimento educacional especializado, na construção de um recurso de comunicação para essa criança, para apoiar suas ações dentro da sala de aula. Então, com a prancha de comunicação, ela vai poder conversar com os amigos, vai poder fazer solicitações, mas ela também vai poder responder qual é a palavrinha ou qual é a figura que começa com determinada letra, qual é o número que ela vai usar para fazer uma operação matemática, que tipo de operação matemática aquele problema que foi lido está sendo requisitada. Então, são muitas ações que a comunicação alternativa vai poder contribuir, vai fazer com que a criança aumente a sua participação. A participação da criança na sala de aula é fundamental. Então, quando o professor pensa numa atividade, ele tem que considerar que ele vai precisar de mais espaço se ele tiver uma criança usuária de cadeira de rodas. Se ela tiver dificuldade comunicativa, ele vai ter que criar oportunidades dela poder comunicar, usando a prancha dela de comunicação. Então, que a atividade tenha alguns intervalos ou que haja momentos específicos para cada uma das pessoas poder falar. Então, são estratégias que vão ajudar esse processo de inclusão e que vão estar colaborando para que a criança faça uso do seu sistema em todas as atividades, não só nas atividades acadêmicas. Eu não estou falando apenas de atividades acadêmicas, mas também extracurriculares, como educação física, artes, música. No momento do lanche, então, se uma criança usa a cadeira de rodas, na mesa do lanche vai ter que ter um espaço para a cadeira dela encaixar. E se ela for possível para ela sentar no banco junto com os amigos, né, numa situação de segurança, melhor ainda, porque ela vai estar bem pertinho dos amigos, na mesma altura, podendo participar junto com seus colegas. É fundamental incluir a criança nas brincadeiras do pátio. Então, do que as meninas estão brincando? Elas estão brincando de boneca, elas estão cuidando do bebezinho. Como ela pode participar? Como ela pode brincar também nessa mesma brincadeira? Se você precisa de mais informações sobre o que é a comunicação alternativa ou os tipos de prancha de comunicação oral, você pode assistir os outros vídeos do canal. Hoje nós vamos falar mais sobre adaptações às atividades escolares, usando a comunicação alternativa e comunicação alternativa escrita. Vejam que na sala de aula, a gente pode utilizar os objetos da própria sala, os objetos concretos, para serem símbolos da comunicação, símbolos da comunicação alternativa. Então, é uma atividade com sólidos geométricos e os colegas estão ajudando essa criança a se comunicar e colocaram para ela opções de objetos para que ele escolha a resposta certa. Vamos falar agora sobre escrita alternativa, utilizando recursos de baixa tecnologia.
pode ser necessário apenas ampliar o espaço que a criança vai ter para escrever e escolher um lápis triangular ou um pouquinho mais grosso. Para outras crianças, pode ser necessário usar algum tipo de adaptação no lápis para facilitar a apreensão e fazer um caderno com pautas um pouco mais largas do que as habituais. A criança pode não ser capaz de escrever com nenhuma adaptação colocada em sua mão, e ela vai precisar de uma escrita alternativa envolvendo outros materiais. Nesse exemplo, ela está usando um pedacinho de papel com um pouquinho de cola ou um post-it para compor a sua palavra. Ela pode utilizar um caderno de sílabas. Então, as sílabas foram impressas, recortadas e coladas na parte de cima para ficar como se fosse um bloquinho. A criança destaca a sílaba que ela precisa e cola no seu caderno, então montando a sua atividade. Esse é um caderno com um bloquinho de letras e vejam que esse nem foi impresso, né? Ele está ali disponível para o professor, o mediador, escrever as letrinhas que vão ser necessárias para aquela atividade ou os números e a criança vai destacar e colar. O recurso de comunicação alternativa escrita pode ser impresso, plastificado, ter um velcro adesivo colado atrás e ser utilizado em diferentes atividades. O conjunto de sílabas ou letras podem ser menores, como no slide anterior, ou maiores, a depender da habilidade da criança de pegar aquele material para colar, então da sua habilidade motora, mas também da sua habilidade visual, perceptiva. Quando seu estágio de construção de escrita amplia para além de construção de pequenas palavras, é necessário a gente também adaptar o material. Então, nesse exemplo, a gente tem um conjunto de palavras que possibilitam construção de sentenças. A criança, então, vai fazer a seleção para fazer a composição. As atividades escolares precisam ser adaptadas para que a criança possa responder com estratégias de comunicação alternativa. Atividades de leitura, por exemplo, com 2 opções de palavras. Observem que palavras grandes, com letra bastão maiúscula, com espaço para uma criança, mesmo com uma dificuldade motora, poder pintar, assinalar a resposta correta. Outra ideia é fazer uma base um pouco mais genérica, então aqui para fazer sequência de números, né, e trabalhar sucessor e antecessor, e os números então são soltos e vão sendo compostos nessas 3 casinhas para esse tipo de atividade. Observe que além dos números soltos, o material está apoiado no plano inclinado que também tem velcro para poder posicionar esses números. Poderia ter um pedacinho de carpete e aí os números seriam colados nesse carpete. Para as atividades de leitura de uma criança que não fala, todo o material tem que ser muito adaptado. Então, como é que eu vou saber que a criança está lendo uma determinada palavra? Eu vou colocar a palavra e opções de figuras para ela escolher. E como é que eu sei se a criança está lendo uma frase? Eu tenho que colocar uma sentença e opções de ações para a criança selecionar a ação correta. Eu posso utilizar na atividade recursos de comunicação alternativa. Então, a professora pode perguntar qual é a palavrinha, qual a figura que começa com A, apontar o abacate e a criança responder que sim ou que não. Sim, começa, não, não começa. Veja outro exemplo de atividade de leitura. O tan, 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 cai. Né? Tem um quadradinho ali no lugar dessa palavra que está faltando. E embaixo a gente tem a sentença. E a criança tem 2 opções para escolher quem foi que caiu. Se foi a Cuca ou se foi o Caio, um personagem que já tinha sido apresentado. Outras estratégias podem ser necessárias. Se o material não está tão adaptado como deveria, por exemplo, nesse caso é uma lista de palavras muito grande, com as letrinhas muito pequenas, então foi feita uma janelinha para que a criança vá vendo as palavras por linha. Então,
você acaba adaptando, né, criando uma estratégia para adaptar a atividade para que a criança possa realizar. Então, isso favorece a habilidade dela de leitura. Aqui um outro exemplo, o material está adaptado, mas a criança pode ter dificuldade de fazer o segmento visual. Então, ela lê palavras, mas quando você dá uma frase, o olho dela fica parado num determinado ponto daquela frase. Então, se ela não aprende a deslocar o olhar para ler toda a sentença, ela vai ter mais dificuldade de dar uma resposta. E você fazer isso destacando com uma janelinha aonde ela tem que olhar é uma boa estratégia. Outro exemplo de adaptação, a criança está fazendo uma atividade de aliteração, o material, né, as sílabas estão disponíveis sobre um tapete de carpete, então o material está com velcro, e ela vai escolher entre as sílabas do B qual a sílaba que vai completar, né, que vai ser a sílaba inicial da palavrinha que ela está lendo. As atividades podem ser adaptadas com objetos concretos para ampliar a participação da criança, o interesse dela na realização da atividade. Essa também é uma atividade de aliteração, só que está trabalhando com objetos concretos. É fundamental que as atividades sejam lúdicas. Então, nessa atividade de aliteração também, a criança está separando, está classificando os objetos pela sílaba inicial. O que a gente tem que observar? Se a criança tem uma habilidade motora, mesmo que ela não fale, ela vai pegar, por exemplo, a cobra e vai botar no pedacinho copo. Mas se a criança não tiver habilidade motora e não tiver comunicação, você vai ter que fazer por um sistema de varredura. Você vai perguntar, essa cobra que está na sua mão, cobra, começa com qual pedacinho? E aí você aponta, o K, o Có, o Cu e o Cão. Você vai fazer esse apontamento, você vai fazer essa varredura para que a criança possa sinalizar com algum movimento, com algum sonzinho, que aquela casinha ali, aquele potinho é o potinho certo, onde ela quer botar o objeto da cobra. Aqui um outro exemplo é um bingo, que você pode usar pareando figuras, né, a letrinha com letra, a letra com símbolos, com figuras, com fotografias, por exemplo, do índio, da Emília, da escola, ou fazendo um sorteio de objetos. Em relação à matemática, como é que a gente pode adaptar as atividades para crianças com dificuldade de comunicação oral e escrita? Você pode utilizar materiais bem simples, como tampinhas e potes, para a criança contar e organizar. E se a criança tiver uma dificuldade motora, além da dificuldade de comunicação, você pode ajudá-la, né, sendo ali o suporte para fazer o movimento. Algumas vezes é apenas necessário que você desloque a criança para um outro espaço, para fazer uma atividade junto com os amigos, no pátio, na grama, né, num lugar que não seja tão barulhento, que não tenha tantas interferências para que ela consiga prestar atenção. É importante que a criança tenha uma prancha de comunicação também com os elementos relacionados à matemática. Então, os números, os sinais das operações, maior e menor, o igual, para que ela possa montar, da mesma maneira que ela estava montando lá as palavrinhas e as sentenças, ela possa montar e fazer as operações matemáticas com o material dela adaptado. Algumas ideias, né? Esse é um jogo bem versátil, né? Com bases de soma e subtração, que você vai compondo, está apoiado no tapete para que os números e as tampinhas possam estar ajudando a realização da atividade. Você pode utilizar um ábaco, então para uma criança com dificuldade motora pode ser uma boa estratégia, né, dela poder movimentar ali as bolinhas com um ábaco com uma boa base, para que ele não fique instável, para que ela possa então fazer a sua operação. Vocês podem construir jogos, né? Então essa é uma base com desenho de um pote de pipoca. As pipocas estão com velcro nesse material ao lado e tem os números também. Então você pode
fazer toda uma atividade de soma e subtração, colocando e retirando pipocas do pote e montando a sentença matemática. Atividades adaptadas para a contagem de 10 em 10, compreensão da dezena, né? Uma preparação para o trabalho com quadro valor de lugar, com material dourado. Outras vezes é necessário você utilizar materiais concretos para apoiar a atividade. Então, é uma atividade de matemática relacionada ao uso do dinheiro, composição, soma e subtração de moedas. Então, as moedas foram trazidas para que a criança pudesse manipular e chegar, então, ao resultado da operação matemática. Você pode ter um material preparado, uma base para operação matemática, né, de soma, subtração, com o quadro valor de lugar, que pode ser utilizado com os números soltos e com o apoio do material dourado, por exemplo. Jogos para trabalhar as famílias numéricas. Ou materiais construídos, confeccionados com esse mesmo objetivo. O que é importante saber? Recursos e estratégias de comunicação alternativa escrita, como realizar atividades adaptadas e estratégias para favorecer o aprendizado. Se você ficou com dúvida de como utilizar algum dos recursos, procure as informações nos outros vídeos. Tchau!